Você já se perguntou como é sentir 96 milhões de dólares de traição familiar? Eu sou Noel Quincy. E hoje à noite, no jantar de herança que todo mundo estava esperando, meu pai finalmente disse as palavras em voz alta. Ele ergueu a taça e sorriu para o meu irmão caçula, que tinha voltado para casa fazia exatamente 4 semanas. Toda a empresa, as casas, as contas 96 milhões no total agora pertencem ao Ben. Minha mãe a sentiu orgulhosa. Ele merece mais do que você jamais mereceu. A sala aplaudiu. Eu me levantei devagar, caminhei até a cabeceira da mesa e coloquei 4 coisas bem na frente do meu pai: o antigo documento de procuração médica e financeira que ele e minha mãe haviam assinado anos atrás, quando nem conseguiam segurar uma caneta, as chaves da casa, as chaves do cofre, e um envelope grosso selado com cera vermelha de cartório. Olhei direto para Ben. Parabéns. Depois me virei e comecei a andar em direção à porta. Meu pai riu pelo nariz, provavelmente achando que era alguma carta dramática de despedida. Ele rasgou o envelope ali mesmo, na frente de 20 parentes e seus amigos mais antigos. Os olhos dele passaram pela primeira linha, pela segunda. A taça escorregou da mão e se espatifou no chão de madeira. Você só pode estar brincando, ele rugiu, batendo na mesa tão forte que os pratos pularam. Isso é um absurdo, minha mãe gritou. Ben congelou. Todas as cabeças se viraram para mim, ainda caminhando. Se algum dia te disseram que você vale nada depois de dar tudo, deixa um comentário e diz de onde você está assistindo. Porque o que acontece depois é exatamente porque você nunca deve subestimar o quieto. Continue assistindo. 5 anos atrás, eu estava vivendo o sonho em Seattle. Era engenheiro de software sênior em uma health tech unicórnio, ganhando quase 300 mil por ano e liderando uma equipe de 12 pessoas em inteligência artificial que estava prestes a fechar a rodada Série C. Minha agenda estava lotada de jantares com investidores e convites para keynotes. Então, numa manhã de terça-feira, meu telefone tocou às 5h47 no horário do Pacífico. Era a enfermeira-chefe da Mayo Clinic, em Rochester, Minnesota. Meu pai havia desmaiado no escritório um AVC isquêmico massivo. Eles estavam levando ele para uma cirurgia de emergência. Quando eu pousei em MSP 4 horas depois, ele já estava em coma induzido, com máquinas respirando por ele. 2 dias depois, minha mãe foi ao médico achando que era bronquite. Estágio 3, adenocarcinoma de pulmão. A quimioterapia começou na segunda-feira seguinte. Ela perdeu 14 quilos em 6 semanas e mal conseguia levantar uma xícara de café. Tirei licença não remunerada por tempo indeterminado naquela mesma semana, arrumei 2 malas, subloquei meu apartamento em Capitol Hill e me mudei de volta para o meu quarto de infância em Adena. A empresa em Seattle disse: fique o tempo que precisar. Eles me substituíram em 9 dias. O primeiro ano virou um borrão de luzes fluorescentes de hospital e cheiro de antisséptico. Dormi na poltrona de vinil do quarto de UTI do meu pai por mais de 300 noites. Aprendi a aspirar a traqueia dele quando a enfermeira noturna estava ocupada. Aprendi a preparar a quimio da minha mãe em casa depois que ela recebeu alta, porque a agência de cuidados domiciliares estava sem pessoal. Eu já conseguia começar um acesso venoso no escuro lá pelo 8º mês. Meu pai finalmente acordou depois de 6 semanas em coma, mas o AVC levou embora sua fala por 8 meses inteiros. Ele conseguia apenas acenar, apertar minha mão 2 vezes para sim e 1 vez para não. As mãos da minha mãe tremiam tanto que ela não conseguia assinar o próprio nome. A assistente social do hospital me sentou com o advogado de inventário deles. A lei de Minnesota é clara: se ambos os pais estão incapacitados, alguém precisa ter procuração médica e financeira, ou o Estado intervém. Eles assinaram os documentos na mesma tarde X trêmulos testemunhados por 2 enfermeiras e um tabelião que veio até o andar de neurologia. Aquela assinatura me fez virar CEO interino da Quincy Medical Supply da noite para o dia sem salário nenhum. Eu tinha 30 anos, administrando uma empresa de 90 funcionários que fabricava ventiladores e máquinas de raio-x portáteis, enquanto empurrava a cadeira de rodas da minha mãe para a radioterapia todas as manhãs. Aprendi finanças corporativas pelo YouTube e por relatórios da SEC às 2 da manhã, depois que a enfermeira noturna ia embora. Assinava contratos de fornecedores, aprovava folha de pagamento, negociava com os gigantes do seguro tudo enquanto meu pai me observava do leito hospitalar com olhos que diziam que ele lamentava não conseguir falar ainda. Enquanto isso, meu irmão caçula, Ben, tinha praticamente desaparecido do mapa.
A última notícia era que ele estava em Phoenix, afundado em opioides depois de uma lesão nas costas em um trabalho de construção. Ele foi preso por posse com intenção de distribuição de drogas 18 meses antes do AVC do meu pai. O Tribunal do Arizona deu a ele uma escolha: 12 meses de reabilitação residencial obrigatória ou prisão. Ele escolheu a reabilitação. O programa tinha política de zero contato com a família nos primeiros 6 meses. Depois disso, ele simplesmente nunca mais ligou. Minha mãe manteve o quarto dele exatamente igual como se ele estivesse na faculdade e não tivesse desaparecido da nossa vida. Eu não tinha tempo de ir atrás dele. Cada dólar que a empresa ganhava mantinha as luzes da fábrica acesas e pagava pela imunoterapia experimental da minha mãe, que o seguro tinha negado 2 vezes. Eu mesma lutei contra essas negativas. Escrevi os recursos, viajei a Chicago para me reunir com diretores médicos. Meu pai começou a fazer fonoaudiologia e finalmente conseguiu sussurrar obrigado por volta do mês 14. As tomografias da minha mãe mostraram redução do tumor pela primeira vez. Me permiti acreditar que estávamos virando a esquina. Eu estava errada, mas aquela esquina ainda demoraria 3 anos e meio. Naquela manhã, a campainha tocou às 7 em ponto. Eu estava atolada em relatórios de folha de pagamento e não dormia havia 31 horas. Abri a porta ainda segurando uma caneca de café frio e encontrei bem parado na varanda com nada além de um duffel bag militar desbotado. Ele parecia diferente, mais magro, barbeado, os olhos claros pela primeira vez desde os 17 anos. Terminei o programa, ele disse. 14 meses limpo. Reabilitação judicial no Arizona. Me liberaram faz 3 semanas. Minha mãe veio correndo da cozinha, de hobby, olhou para ele e desabou nos braços dele, chorando como se ele tivesse voltado da guerra. Em menos de 1 hora ela tinha ligado para todos os parentes num raio de 160 quilômetros. Ao meio-dia, a casa inteira cheirava a rolinhos de canela e segundas chances. Naquela mesma tarde, a reescrita da história começou. Mamãe sentou o papai na poltrona dele e contou alto bastante para eu ouvir do corredor que Ben tinha apenas se encontrado no Oeste, que estava fazendo networking com fornecedores em Phoenix, que tinha se matriculado em cursos online de negócios. Toda a verdade feia foi lixada até sumir e substituída por uma história brilhante e novinha. Antes do jantar, a versão oficial da família já estava definida: Ben nunca fora um viciado. Ele era um empreendedor em formação. No dia seguinte, ele entrou na empresa como se nunca tivesse ido embora. Mamãe o levou direto ao andar executivo e o apresentou à liderança como o futuro da Quincy Medical Supply. O COO, um cara chamado Mark que devia o emprego a mim por manter aquela empresa viva por quase meia década, apertou a mão de Ben como se ele fosse realeza e perguntou se ele queria que pintassem de outra cor a sala de canto. 3 dias depois, meu login parou de funcionar. Liguei para o suporte. Disseram que o COO havia pedido uma redefinição total de senhas por motivos de segurança. Tradução: meu acesso tinha sido removido. Convites para reuniões do conselho sumiram da minha caixa de entrada. Quando perguntei ao meu pai sobre isso, ele só deu de ombros e disse: sua mãe achou que era hora de o Ben assumir. Continuei indo mesmo assim. Entrava pela fábrica antes do amanhecer e trabalhava de um cubículo vazio no 3º andar que ninguém usava mais. Aprovava ordens de compra que, de algum modo, nunca eram coassinadas. Corrigia erros de precificação que poderiam ter nos custado 6 dígitos. Enviava e-mails que ficavam sem resposta. À noite, eu dirigia para casa, esquentava lasanha no micro-ondas e programava no meu laptop até o sol nascer de novo, construindo algo que ninguém naquela casa fazia ideia que existia. Ben começou a conduzir reuniões diárias na sala de conferência que eu costumava liderar. Ele vestia camisas engomadas que mamãe passava para ele e repetia palavras da moda que tinha ouvido em algum lugar: sinergia, integração vertical, crescimento disruptivo. Funcionários que antes me traziam café agora levavam para ele. Os poucos que ainda me cumprimentavam no corredor faziam isso rápido, olhos baixos, como se reconhecer minha existência pudesse colocá-los em risco. Mamãe redecorou o quarto dele no primeiro fim de semana. Colchão novo, mesa nova, fotos emolduradas de quando ele era quarterback no ensino médio. Ela pendurou uma placa na porta: Ben, futuro CEO. Quando eu passava, parecia que as paredes apertavam um pouco mais. A fala do papai tinha melhorado o suficiente para formar frases curtas.
Ele começou a pedir a opinião do bem sobre tudo: níveis de estoque, novas linhas de produtos, se devíamos entrar na concorrência pelo contrato regional da Coleman. Toda vez que eu tentava dar minha opinião, mamãe me interrompia com um sorriso que não alcançava os olhos. Deixa seu irmão cuidar disso, querida. Você já fez o suficiente. Parei de discutir. Só assentia, voltava para minha estação sombria e mantinha a empresa respirando enquanto eles planejavam um desfile de vitória para um fantasma que tinha assumido a guerra inteira. Na noite em que o lustre iluminou a sala de jantar como um showroom, 22 lugares estavam postos sob a toalha branca. A prata tilintava contra o cristal enquanto os garçons serviam a segunda rodada de champanhe. Todos que importavam no nosso pequeno império de Minnesota estavam lá. Tios que ainda faziam parte do conselho. Primos que eram donos de concessionárias. Os amigos de golfe mais antigos do meu pai. Até o pastor da família. Papai estava de pé na cabeceira da mesa, usando um terno azul marinho que mamãe tinha escolhido naquela manhã. A voz dele tinha ficado mais forte no último ano. Ele não precisava do microfone que alguém tinha montado por precaução. Esta noite não é apenas um jantar, ele começou, erguendo a taça mais alto. Esta noite, passamos o bastão para a próxima geração, para a pessoa que provou que merece estar no comando. Ele virou e colocou a mão no ombro do Ben. Meu irmão usava o mesmo sorriso orgulhoso que vinha praticando no espelho havia semanas. Na semana passada, assinei os documentos finais, continuou papai. 96 milhões de dólares em participação societária da empresa, os imóveis, as contas de investimento, tudo agora pertence a Benjamin. Um murmúrio de aplausos percorreu a mesa. Alguém assobiou. Tia Linda enxugou os olhos com um guardanapo bordado. Mamãe alcançou e apertou a mão do Ben com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ela olhou diretamente para mim, por cima do cordeiro com crosta de alecrim, e sorriu o sorriso mais doce e mais cruel que eu já tinha visto. Ele merece muito mais do que você jamais mereceu, Noel. As palavras caíram limpas e afiadas. Alguns primos se remexeram nas cadeiras, sem saber para onde olhar. Tio Rei tentou puxar uma nova rodada de aplausos, mas morreu rápido. Empurrei minha cadeira para trás e me levantei. A sala ficou em silêncio do jeito que fica quando as pessoas sentem cheiro de sangue na água. Caminhei ao longo da mesa, os saltos silenciosos sobre o tapete persa, e parei bem ao lado do meu pai. Então coloquei 4 coisas bem no centro da toalha branca, uma de cada vez. Primeiro, a procuração médica e financeira original, marcada de dobras depois de anos guardada no meu cofre. Segundo, as chaves da casa, no velho chaveiro de latão que meu pai me deu no dia em que voltei para casa. Terceiro, a única chave do cofre de armas e do cofre de documentos no escritório dele. Quarto, um envelope pardo grosso, selado com cera vermelha de cartório, minhas iniciais marcadas no lacre. Todos os olhares seguiram meus movimentos. O lustre fez a cera brilhar como sangue fresco. Encarei-o bem com calma, firmeza. Parabéns, eu disse, com a voz suave o bastante para que só os mais próximos ouvissem claramente. Então me virei e comecei a caminhar em direção ao arco que levava ao saguão. Papai soltou uma risada curta e desdenhosa, a mesma que ele dava quando eu tinha 12 anos e pedia para ir junto nas viagens de pesca. Ele achava que sabia o que havia no envelope, uma carta de renúncia, um pedido de desculpas borrado de lágrimas, uma última súplica desesperada. Ele pegou o envelope, passou a faca de manteiga sob o lacre e o abriu ali mesmo, entre o creme brulee e o vinho do Porto. A primeira página deslizou para fora. Os olhos dele passaram pelo cabeçalho, depois pela segunda linha, depois pela terceira. A faca de manteiga tilintou contra a porcelana. O rosto dele perdeu a cor tão rápido que deu para ver mesmo aos 6 metros de distância. Ele olhou para mim, a boca se movendo sem som nenhum, até que finalmente rugiu alto bastante para fazer o cristal tremer. Você só pode estar brincando comigo. Mamãe meio que se levantou da cadeira. Richard, o que foi? Ele não conseguiu responder. Só continuou encarando os papéis, tremendo na mão dele como se estivessem escritos em fogo. O rugido do meu pai ainda ecoava no teto quando ele finalmente encontrou a voz de novo. Ele ergueu as páginas como se fossem contagiosas e começou a ler em voz alta, a voz quebrando entre raiva e incredulidade.
Há 18 meses, enquanto eu ainda estava em coma e sua mãe mal conseguia ficar consciente por causa da quimioterapia, Noel Quincy, atuando sob procuração médica e financeira válida do estado de Minnesota, transferiu 98% de todas as ações ordinárias com direito a voto da Quincy Medical Supply para a Quincy Health Foundation, traste irrevogável. Ele parou, engoliu em seco e continuou. Com Lauren Brooks, advogada licenciada em planejamento patrimonial em Minnesota, nomeada como única administradora. O traste é irrevogável sob o Estatuto de Minnesota, seção 501C. Este instrumento, datado e notarizado na Mayo Clinic em Rochester. Eficaz esta noite, após notificação formal a todas as instituições financeiras, ativa-se a cláusula de congelamento. Nenhuma transferência, venda, penhor ou distribuição envolvendo antigos acionistas poderá ocorrer sem consentimento da administradora. Qualquer tentativa de revogação ou alteração é nula. As palavras pairaram no ar como fumaça depois de um tiro. A boca do tio Rei literalmente caiu aberta. A taça de champanhe da tia Linda escorregou da mão dela e se espatifou no assoalho. Ninguém se mexeu para limpar. A mão do papai tremia tanto que os papéis farfalhavam. Isso não pode ser legal, ele sussurrou. Gregory Reis, colega de quarto do papai na faculdade, membro do conselho há 35 anos e o homem que ainda controlava o principal relacionamento bancário da empresa, sentiu o celular vibrar no bolso do paletó. Ele o tirou, olhou para a tela e ficou branco como papel de impressora. Richard, disse-lhe baixinho, segurando o celular de modo que todos pudessem ver o alerta do US Bank. Todas as contas operacionais, linha de crédito, pagamentos, tudo está congelado a partir da meia-noite de hoje. Eles estão citando a notificação do traste que acabou de chegar ao departamento jurídico. Mamãe fez um som parecido com um animal ferido e escorregou para o lado, quase caindo da cadeira. 2 primos a seguraram antes que atingisse o chão. Ben pulou de pé, o rosto retorcido para mim, onde eu ainda estava perto do arco da sala. O que diabos você fez? Ele gritou, as veias saltando no pescoço. Eu não respondi. Não precisava. Os documentos respondiam por mim. Papai continuou virando páginas, a voz ficando mais alta a cada parágrafo. Beneficiário contingente sob critério da administradora. Quincy Health Systems LLC, entidade de Minnesota formada há 3 anos com a finalidade de... Ele levantou o olhar, os olhos selvagens. Você criou outra empresa com que dinheiro? Ele nem esperou uma resposta. Já sabia de onde tinham vindo as noites em claro que pagaram por aquilo. Gregory tentou de novo, mais suave. Rich, acabei de sair do telefone com nosso gerente de relacionamento. O bloqueio é absoluto. Eles não vão nem permitir que a gente faça a folha de pagamento de amanhã sem aprovação da curadora. Estamos trancados para fora. A esposa de alguém começou a chorar baixinho no guardanapo. O ministro encarava o prato como se nunca tivesse visto salmão antes. Ben se atirou por cima da mesa, derrubando copos d'água, tentando agarrar os papéis. Papai arrancou tudo da frente dele, apertando contra o peito como se soltar fosse fazê-los desaparecer. Você acha que pode roubar minha empresa? Papai gritou para mim. Depois de tudo que te demos? Eu finalmente falei, calma e plana, você assinou a procuração com suas próprias mãos. A mamãe assinou no mesmo dia. Os dois estavam lúcidos o suficiente para saber exatamente o que estavam autorizando. Minnesota não deixa você desfazer só porque mudou de ideia depois. Mamãe, ainda meio caída no chão, gemeu. A gente achou que você estava ajudando, não roubando. Eu olhei para ela por um longo segundo. Eu estava ajudando vocês a sobreviver. Vocês só esqueceram de notar quem manteve vocês vivos. Ben bateu as 2 mãos na mesa. Vamos processar. Vamos lutar contra isso. O nome de Lauren Brooks estava em todas as páginas, junto com o selo da Secretaria de Estado de Minnesota. Irrevogável queria dizer irrevogável. Todo advogado na sala sabia disso. Gregory só balançou a cabeça devagar. Papai afundou na cadeira como se tivessem cortado seus fios. Os papéis escorregaram dos dedos dele e se espalharam pela toalha. Uma folha caiu na manteiga derretida. O lustre continuava brilhando, forte e impiedoso, sobre 22 pessoas que de repente perceberam que o império que vieram celebrar já não pertencia mais a nenhuma delas. Os celulares começaram a explodir antes mesmo de os garçons tirarem os pratos de sobremesa.
A tela do Gregor acendeu primeiro com outro alerta do banco, depois a do papai, depois a de todos os conselheiros que ainda tinham o app da empresa. A mesma faixa vermelha em todos os dispositivos, acesso revogado. Bloqueio do Truche em vigor. A tia Linda pegou o casaco e resmungou algo sobre acordar cedo. O tio Rei a seguiu sem terminar o porto. Em minutos, a garagem se encheu de luzes de ré. Ninguém disse adeus. Quando o último convidado saiu, o e-mail oficial da Common Regional Health Network chegou à lista executiva. Assunto: seleção do fornecedor para o sistema operacional corporativo. Eu já tinha visto o e-mail uma hora antes. Como em 18 hospitais em Minnesota e oeste de Wisconsin, contrato de 62 milhões, que todo mundo achava garantido, tinha escolhido a Quincy Health Systems. A minha empresa, aquela que eu tinha registrado num WeWork minúsculo no centro de Minneapolis 3 anos atrás, programando depois da meia-noite enquanto o andar de baixo ainda estampava ventiladores com o nome antigo. O e-mail era curto e brutalmente educado. Após uma avaliação exaustiva, a Common Regional Health Network tem orgulho de anunciar nossa parceria com a Quincy Health Systems LLC para gestão completa, impulsionada por inteligência artificial, de fluxo de pacientes, cadeia de suprimentos e ciclo de receita. A implementação começa no primeiro trimestre. Papai leu isso em voz alta na sala de jantar agora vazia, a voz oca. Ben arrancou o celular da mão dele, rolou a tela e depois o lançou contra a lareira de pedra. Vidro e bateria de lítio se espalharam pelo chão. Às 8h17 da manhã seguinte, toda a equipe da Quincy Medical Supply recebeu o mesmo SMS em massa do RH, devido a restrições bancárias imprevistas, o processamento da folha de pagamento do período atual foi suspenso. Novas atualizações serão enviadas. Às 9h, os grupos de WhatsApp da fábrica estavam em chamas. Operadores de empilhadeira postaram fotos dos portões acorrentados pela equipe de retomada do banco. A chefe de contabilidade fez uma live chorando no estacionamento porque o alerta de depósito direto dela tinha voltado. O advogado de longa data da família, Tom Erickson, finalmente retornou à 19ª ligação do meu pai. Eu ouvi cada palavra pela porta do escritório. Richard, sinto muito. Conflito de interesse. Lauren Brooks está contratada pelo Truche agora. Não posso te representar contra ele. Você precisa de outro advogado. Clique. Ben sumiu escada acima. 10 minutos depois, o som de madeira se partindo e vidro estilhaçando desabou do segundo andar. Mamãe correu gritando o nome dele. Algo pesado atingiu o carpete do corredor. Depois descobrimos que era a comoda de mogno que ela tinha comprado para ele na formatura. Papai sentou no último degrau, cabeça nas mãos, encarando as páginas espalhadas do Truche como se estivessem escritas em outro idioma. Ele continuava murmurando números: 96 milhões. 62 milhões, o saldo da hipoteca, as contas médicas da mamãe ainda chegando. Eu fiquei na cozinha, tomando um café sem sentir gosto, observando o império terminar de sangrar em tempo real. Ao meio-dia, o Star Tribune já tinha matéria no site. Alguém da Common vazou o anúncio do fornecedor. Alguém do banco vazou o congelamento. A manchete era impiedosa: gigante de suprimentos médicos de Minneapolis fica bloqueado da noite para o dia. Nova startup de inteligência artificial leva contrato principal. Meu celular vibrou com outro tipo de notificação, termo de série B de um fundo do Vale do Silício com quem eu vinha conversando discretamente há 6 meses. Eles tinham acabado de aumentar a avaliação depois de verem a vitória da Common. Eu aceitei as felicitações com um emoji de joinha e desliguei a tela. No andar de cima, Ben tinha socado o drywall e agora chorava na escada. Mamãe tentava segurá-lo como fazia quando ele tinha 9 anos e quebrou o braço no hóquei. Ele a empurrou com tanta força que ela quase caiu pela grade. Papai não se mexeu para ajudar. Só continuou encarando o mesmo parágrafo do documento do Truche, aquele que dizia em inglês claro que nenhuma única ação poderia voltar. Lei de Minnesota, inflexível, final. A casa ficou quieta, exceto por um estrondo ocasional e pelos pedidos quebrados da mamãe. Coloquei minha caneca vazia na pia, peguei a pequena bolsa de viagem que eu tinha arrumado 2 dias antes e saí pela porta da frente sem dizer uma palavra. O ar frio de novembro tinha gosto de liberdade. 9 meses depois, a placa de for sale na frente da casa do Zadena estava desbotada pelo sol e torta.
A antiga placa da Quincy Medical Supply na County Road 18 tinha sumido desde a primavera, substituída por um banner genérico com os dizeres Auction. Everything Must Go. O capítulo 11 durou exatamente 11 semanas. Os credores sentiram cheiro de sangue no momento em que os extratos bancários bateram no processo. O juiz converteu para a liquidação do capítulo 7 mais rápido do que qualquer um esperava. Em junho, as máquinas da fábrica foram vendidas em lotes para um distribuidor de Chicago. Os móveis do escritório foram para uma incubadora de startups por centavos no dólar. A empresa que um dia empregou 90 pessoas nos subúrbios do Noroeste simplesmente deixou de existir. A casa caiu 5 meses depois do primeiro pagamento hipotecário perdido. A hipoteca estava somente nos nomes da mamãe e do papai. O trust nunca tocou imóveis. O US Bank entrou com pedido de execução na vara distrital do condado de Hennepin e venceu por ausência de defesa. A venda pelo xerife aconteceu numa terça-feira de manhã, em agosto. Um casal jovem de Eden Prairie comprou por 62 centavos no dólar. Eles postaram as fotos do fechamento no Instagram na mesma semana. Novas bancadas de quartzo, pintura fresca. Nenhum traço da família que morou ali por 27 anos. Ben durou 73 dias solto. Testou positivo para fentanil na primeira vez que tentou visitar a mamãe após o aviso de despejo. 2 semanas depois, a polícia de Minneapolis o pegou dormindo em um Civic roubado com uma mochila cheia de pílulas. O defensor público negociou um acordo de 18 meses no MCF Lino Lakes com tratamento obrigatório para dependência química. Mamãe chorou quando o levaram algemado. Papai não foi ao tribunal. Eles se mudaram para um apartamento de um quarto acima de uma lavanderia em St. Louis Park. Segundo andar, virado para o sul, $1.180 por mês, aquecimento incluso. A Seguridade Social e a aposentadoria antecipada do papai somavam $416 juntos. O plano Medicare Advantage da mamãe cobria a maior parte da quimioterapia de manutenção, mas os copagamentos ainda consumiam metade de cada cheque. Eles compravam mantimentos com o SNAP e mantinham o termostato em 62 graus Fahrenheit. Todos os processos terminaram do mesmo jeito. Eles entraram com 3 no total, um no Tribunal Estadual alegando influência indevida, um no Tribunal Federal alegando violação de dever fiduciário, e uma moção de emergência para desfazer o trust. Todos os juízes citaram a mesma coisa: os poderes médico e financeiro de procuração foram executados quando ambos os outorgantes ainda tinham capacidade legal, testemunhados pela equipe da Mayo Clinic, notorizados e registrados. Minnesota não reconhece arrependimento como base para a revogação. O caso foi encerrado com mérito. Honorários advocatícios para o autor. Papai envelheceu 10 anos em 9 meses. O cabelo ficou totalmente branco. Ele parou de jogar golfe, parou de atender o telefone quando os velhos amigos ligavam para saber como ele estava. Algumas manhãs, ele sentava na varandinha com o roupão e ficava olhando para o estacionamento até o sol se pôr. Mamãe tentou me alcançar uma vez. Criou um novo endereço no Gmail e enviou uma única mensagem da biblioteca pública. Estamos arrependidos. Por favor, venha nos ver. Não temos mais nada. Eu nunca respondi. O e-mail foi para uma caixa de entrada que eu fechei na mesma semana. A última vez que passei de carro pela casa antiga, os novos donos tinham colocado decorações de Halloween e esqueletos iluminados no gramado, luzes laranja nas árvores que antes eram minhas. A varanda onde Ben e eu aprendemos a andar de bicicleta agora tinha um capacho que dizia Home Sweet Home em letras alegres. Continuei dirigindo. Hoje eu estou no 42º andar da Capella Tower, no centro de Minneapolis, observando a luz refletir no Lago Calhoun do mesmo jeito que fazia quando eu era criança e pedalava ao redor dele todo verão. A parede de vidro à minha frente exibe o novo logo, Quincy Health Systems, código Nasdaq QHS. Tocamos o sino 4 meses atrás. O preço de abertura colocou a empresa em $1,9 bilhão. As ações mais do que dobraram desde então. Meu escritório ocupa metade do andar. Janelas do chão ao teto, carvalho branco. Uma única orquídea sobre o aparador. Nenhuma foto nas paredes. Nenhuma imagem de família. Nada que me lembre de Adena, de poltronas de hospital, do cheiro de antisséptico e de traição. Mudei todos os números na semana em que saí de lá. Novo telefone, novo e-mail, novas contas.
Bloqueei todos os primos, todos os colegas de escola que ainda lembravam o número fixo da mamãe. Minha assistente filtra tudo. Nenhuma mensagem passou. Algumas noites, eu abro o anúncio da casa antiga no Zillow, por hábito. As fotos do anúncio mudam a cada poucos meses: móveis novos, pintura nova, novas pessoas sorrindo em quartos que já foram meus. O algoritmo acha que eu tenho interesse em imóveis. Ele não sabe que eu só verifico se o passado continua desaparecido. Nunca voltei. Nem no Natal. Nem no aniversário do papai. Nem quando Ben teve overdose pela segunda vez e a assistente social ligou do Enep County Medical Center procurando um parente próximo. Deixei tocar até a caixa postal desistir. As pessoas perguntam se eu me sinto culpada. Principalmente repórteres. Eles querem lágrimas ou pelo menos uma pausa dramática. Querem a filha pródiga que construiu um império sobre vingança e agora luta com arrependimento. Eu não me sinto culpada. Também não sinto triunfo. A vingança tem gosto de cinza depois da primeira mordida. O que eu sinto é silêncio. Aquele tipo de silêncio que só aparece quando o barulho finalmente para de gritar dentro da sua cabeça. Eu mantive a empresa viva quando ninguém mais faria isso. Transformei 5 anos de noite sem dormir em um software que agora prevê readmissões de pacientes com 94% de precisão em 18 sistemas hospitalares. Criei 380 bons empregos em uma cidade que viu os portões da velha fábrica enferrujarem até se fechar. Financiei 2 clínicas gratuitas no norte de Minneapolis que carregam o sobrenome de solteira da minha mãe não porque eu precisava, mas porque queria a gratidão dela. Essa é a parte que estranhos nunca entendem. Não se tratava de tirar algo de alguém. Era sobre recusar que tudo que sacrifiquei virasse o troféu não merecido de outra pessoa. Ainda assino documentos como Noel Quincy porque a SEC exige, mas o nome parece um casaco emprestado. Não digo esse nome em voz alta para outro ser humano há mais de um ano. Quando perguntam o que significa, eu digo que significa quietude. Algumas lições são caras, mas ainda assim são lições. Nunca dê mais do que pode se permitir perder. Nunca confunda tolerância com perdão. Nunca presuma que as pessoas que precisam de você hoje vão lembrar de você amanhã. E se algum dia tentarem entregar o trabalho de toda a sua vida a alguém que não estava lá quando tudo estava sangrando, lembre-se, a lei também pode ser uma arma, se você estiver disposto a empunhá-la enquanto todo mundo está ocupado aplaudindo. Eu não perdoo. Não olho para trás. E não carrego mais o nome deles no meu futuro.